Gente, vamos lá? Abra a tua Bíblia aí, 1 Pedro capítulo 5. Estou nessa série, a famosa série interminável, porque esse é um assunto do dia a dia, de situações que nós enfrentamos, e a palavra declara que o justo viverá por fé. Se você é novo, está no nosso meio, e não escutou tudo isso, ou pelo menos você pode entrar no site do Exerça Sua Fé, para você acompanhar, depois encomendar, para que você tenha uma sequência daquilo que a gente vem falando. E eu estou caminhando dentro desse assunto com base na inspiração de Deus, gente. É exatamente um assunto super importante para o nosso progresso aqui nesse mundo, para o avanço do propósito de Deus sobre a tua vida, da tua família, e que nós possamos ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor. Diga aleluia, hein? Então, estamos falando sobre o escudo da fé, quando aí nessa passagem está falando que nós devemos ser alertas, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao teu redor procurando alguém para devorar. Não sou eu nem você, diga aleluia. Mas aí o apóstolo Pedro, ele diz assim: Elinho, então faça o seguinte, ele não devorará se você tiver o comportamento de resistência. E não é qualquer resistência, não é dizer show seu diabo, show. É uma resistência de fé. E eu venho conversando com vocês que a nossa fé nada mais é do que a nossa crença na verdade, sendo colocada de maneira contínua, dia a dia na nossa vida. É um posicionamento, gente, é um estilo de viver, é uma maneira diferente. Por isso o mundo não compreende. E não espere que o mundo compreenda a nossa maneira de viver, hein, gente? Poxa, mas você vai à igreja todo domingo? Né? Então, porque é o nosso estilo. Isso aí é só um detalhe, né? É muito mais do que isso, é óbvio, né? Mas aí eu estou falando sobre o escudo da fé, e eu tinha falado aqui para vocês que o escudo da fé, lendo com base em Efésios 6, abra lá agora em Efésios 6, diz lá que o escudo da fé é justamente a única parte descrita na armadura, quando Paulo fala sobre um combate, de um posicionamento, que tem uma finalidade, para que eu e você possamos apagar os dardos inflamados do maligno. E eu vou continuar para quem não esteve aqui domingo passado. Então, é uma arma que mostra a finalidade. Eu fiz um comentário sobre o dardo inflamado, e naquela época Paulo tinha um exemplo dos combates militares da qual ele convivia. Então era isso, o cara mandava um dardo, uma flecha, que aquilo ali começava um incêndio, que se de pequeno você dá para apagar, mas se você não toma conta, aquilo se alastra e destrói, traz prejuízo, e depois não tem mais jeito. E quando ele usa isso, ele usa de maneira bem própria para ensinar eu e você algo que eu quero que você nessa manhã, e eu quero declarar para você que nos assiste também, essa manhã é uma manhã libertadora, hein? Escuta isso que eu quero te falar, libertadora. Abre o teu coração para essa verdade nessa manhã. Tenha um coração aberto para a verdade, a tua vida vai muito bem. Tá bom, gente? É um posicionamento da nossa parte. Eu tinha feito isso aí, são duas perguntas sobre o escudo da fé. A primeira delas, o que é o escudo da fé? Eu tinha dito para vocês que nada mais é do que um conhecimento. Não é qualquer conhecimento, não é decorar versículos. Pastor, eu tenho o Salmo 23 aberto lá na minha sala. O Salmo 23 aberto na sua sala não fará nada se você não tiver revelação sobre o Salmo 23 no teu coração. Tá certo? Então, eu estou quebrando aqui uns paradigmas de coisas que muitas vezes a igreja ela cai dentro de uma religiosidade, ela nem percebe que ela é religiosa. E não tem jeito, gente. Então eu sou descrito que eu sou crente, vou à igreja e tenho uma Bíblia. Isso é o que o mundo vê. Mas que isso não possa ser uma regra na nossa vida num contexto de comportamento exterior. Alguém está pegando? Diga assim, eu não sou religioso. Não sou religioso. Então, é um conhecimento revelado de verdades, e eu digo isso para vocês de maneira contínua, não tem o menor problema de dizer isso. Quanto mais verdades reveladas você tem, mais segurança você tem, mais firmeza você tem. Eu quero te falar, quando a verdade ela é revelada, ela é tatuada em você. Eu costumo dizer que ela faz parte do seu ser. Em várias áreas que esse livro tem a dizer, que já estão tatuadas no meu coração, o inferno chega assim para me perturbar e ele fala assim, vamos embora que não dá. Porque já está registrado. Já faz parte da minha vida, da minha essência. Está dentro de mim. É a minha expressão. Está pegando?
É um perigo quando ele encontra cristãos genuínos que fazem desse livro a sua maneira, o seu estilo de viver. Aí ele fica desesperado. Está pegando, né? Não, pastor, mas eu tenho a Bíblia, eu tenho lido. É muito bom, mas eu quero saber se você tem ouvido Deus. Entre ler e receber, grande diferença. Eu posso estar lendo pensando em muitas coisas. Eu posso estar lendo não dando a menor atenção. Eu posso estar aqui nessa reunião, gente, estou falando, essa manhã libertadora, hein? Eu posso estar aqui nessa reunião com o coração fechado e não estar nem aí para o que o pastor está falando. Escuta, vamos nessa. Então, conhecimento revelado de verdades funciona dessa maneira. É o mesmo conhecimento que eu defendo, é o mesmo que eu levo adiante, a minha crença. E a Bíblia declara que toda crença tem que ser proferida. Toda crença tem que ser proferida. Então, quando eu declaro eu cresço, progrido e prospero, eu estou empurrando as trevas. Eu estou pegando a espada para cima do inferno, que quer me dizer, dessa lama você não sai, jacaré. Eu digo, eu não sou nem jacaré, rapaz. E é você que está na lama, pronto, eu empurro. Olha aí. Quando a doença está te perturbando, você diz, pelas pisaduras eu fui sarado, ó. Eu tenho saúde e tal, você declara, você empurra. E queridos, não tem como, nós vivemos num combate contínuo. Então, o nosso posicionamento em termos disso aí é fundamental. Então, a mesma verdade é a que me defende, é a que me faz avançar, diga glória. E aí, eu fiz a pergunta, a segunda, e a gente terminou por aqui. Onde atua o escudo da fé, pastor? Perfeitamente, vamos lá. E se a gente entende o propósito do qual Paulo colocou lá para apagar os dardos inflamados, isso aqui, gente, isso aqui é uma dádiva. Ouça nessa manhã com o coração aberto o que eu quero te dizer. Eu vou te falar, para algumas pessoas aqui vai mudar a tua vida para sempre. Mas de que maneira nós recebemos a verdade? Escuta, onde é que atua? Atua na mente do homem. Na mente do homem. E daí você para pensar um pouquinho como é que começou o primeiro combate do inimigo contra o ser humano, Adão e Eva, principalmente com Eva. Como é que começou esse combate? Como é que foi esse combate? O diabo chegou, deu uma gravata em Eva, meteu ela no MMA, deu um braço dela assim, para ela dar batendo, tá morrendo, Eva está morrendo, Eva está morrendo, Eva... Não, e ele não pode fazer isso. Incrível, apesar de dominar uma humanidade afastada de Deus, ele domina pela mente, porque ele teve uma conversinha com Eva, da qual Eva se abriu para aquela conversa, foi enganada, e ela então usufruiu das consequências do engano, porque após uma ideia, uma sugestão, um pensamento, ela agiu com base nisso, e então ela viu as consequências do engano. Escuta, deixa eu te falar nessa manhã bem claro, não mudou em nada a maneira do inferno trabalhar ou fazer o combate com a humanidade. Não mudou em nada. Escreve aí no teu caderno. Guerra espiritual não é sair vendo demônio em tudo quanto é lugar, gente. Pastor, aqui eu não entro no McDonald's, porque esse símbolo... Cara, você... Então você não pode ir no Starbucks, você não pode ir, porque tem lá uma... Você não pode... Então faz o seguinte, quer sair do mundo, vem aqui, o pastor Paulo vai orar, você vai morrer, você vai subir. Porque nesse mundo o que não é de Deus é de quem? Quem? Gente, só que o reino de Deus prevalece. Onde chegou a luz? Onde chegou a luz, as trevas têm que ir embora. Aliás, em relação a qualquer alimento, a Bíblia diz, uma vez que eu santifico, meu querido, pode ter bactéria, salmonela, sacaté, teteteia, alapá, pum! Pastor, até o quibe granada. Quibe, você faz bem meu organismo, no nome de Jesus. Todo mundo morreu, você ficou de pé, né, Paulinho? Pastores aqui, eu ia comer no China ali, comer o quibe granada. Oh Deus, unge esses meninos por dentro, no cano. Xalaba. Escreveu?
combate espiritual, guerra espiritual, escuta, é um confronto de pensamentos, escreve isso. É só isso. O inferno oprime, prejudica, destrói a vida do homem, aonde? No pensamento. E uma vez que então aquele pensamento, ele começa a fazer parte da vida do homem, o homem começa a agir com base nesse pensamento, e então ele atrela toda uma destruição. É só isso. É impressionante, gente, até dormir no inferno perturba a gente. Pastor, de vez em quando vem uns pensamentos doidos, vem sobre você e sobre mim, todo dia. Não. Imagine se nós fôssemos viver com base na doideira que chega na nossa cabeça. Não, uma boa parte vive. Por isso não entende a vida miserável que tem. Não consegue enxergar, porque eu comentei aqui no primeiro encontro, essas coisas se discernem espiritualmente, gente. Tome cuidado com um pensamento que chega devagarzinho, é um dardo inflamado. E é interessante porque o confronto de pensamentos é o seguinte: o do inferno, ele não tem nada a ver com a verdade, ele contradiz a verdade. Eu não posso dar espaço dentro da minha mente para um pensamento que é contrário à verdade. Não, pastor, mas eu tenho razão, eu tenho direito. Faz sentido do ponto de vista humano, carnal, e do ponto de vista da palavra. Tem que tomar cuidado, porque é um dardo inflamado. E se eu não liquido com aquilo ali, se eu não tomo conta daquilo ali começa a dominar, a encher. E daqui a pouco, pelo domínio daquele tipo de pensamento, preste atenção, não se distraia não. Pelo domínio daquele pensamento, eu estaria agindo com base num pensamento que eu pensei que fosse certo. Já era. Tem que pensar que foi certo. Está na nossa mão, está na nossa virtude do ser humano, sem Deus, pensar certo e dizer, não, eu sei. Não. É por isso que Deus nos deu a sua palavra, para que ela se tornasse, escute isso nessa manhã, a nossa mentalidade. A minha maneira de pensar. Pastor, o que o senhor tem a dizer? Eu não tenho nada a dizer. Eu quero dizer o que a Bíblia tem a dizer. E hoje nós estamos vivendo uma época, gente, profundamente comprometedora em termos de mentalidade sobre a igreja. As pessoas estão dando espaço, o povo de Deus, a determinadas maneiras de pensar ou coisas que vão trazer prejuízo para sempre. Na semana passada, a reportagem da Veja, da capa amarela, fala de um cara super conhecido na América, que está crescendo, produzindo DVDs de condições, de situações que têm fundo de verdade tremenda. Começou uma igreja, a igreja cresceu, tem uma influência com jovens, ele faz reunião com jovens, de 10 mil jovens, só que a sua própria igreja botou ele para fora. Porque o cara agora vai lá ler a reportagem para você ver o que ele pensa. Foi contaminado. Mas isso nós temos que ter, gente, uma continuidade impressionante. Quanto mais eu leio a vida de homens que foram bem-sucedidos, de homens que foram abençoados e influenciaram quem estava ao redor, eu vejo isso na vida deles. Homens contínuos. Homens hoje, amanhã e depois. Homens que dão continuidade. Alguém está pegando isso? Ó, Daniel, é você que continuamente serve ao teu Deus. Ele tem um padrão. E esse é o grande perigo. Daí a Bíblia declarar que nós temos que ter um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Está pegando? Então escreve aí, dardos inflamados são pensamentos, ideias, sugestões. E eu digo para vocês que se não forem coerentes com a verdade, não estiverem em linha com a verdade, são do inferno. Pastor, mas é lindo. Então, um abraço lindo para morrer. Porque é lindo, é bom? Porque me fez chorar, é bom? Porque mexeu nas minhas emoções, é bom? Gente, eu estou conversando com você livremente, sou teu pastor, não te chamei para vir para cá. Mas eu quero te falar, o que eu estou conversando contigo aqui é saúde pura. Te dá vitória para a tua família, cuida da tua casa, faz o plano de Deus se estabelecer. Eu não quero saber o que o homem pensa, nem o que eu penso, eu quero saber o que Deus tem a dizer. Assumir isso na minha vida, acabou. Isso não muda, é meu estilo. Pastor, dessa maneira nós vamos ficar despersonalizados. Eu prefiro ficar despersonalizado dessa humanidade que me mata e ficar cheinho de Deus vivo e vendo bênção sobre bênção. Olha aí, aleluia, hein? É
óbvio, gente, isso é óbvio, que nós não fomos criados para viver pensando diferente de Deus. Não havia essa possibilidade. O inferno entrou e penetrou para dizer algo para Eva que não era o pensamento de Deus, não fazia parte da criação de Deus. Ele se rebelou contra isso aí. E ele promoveu destruição no homem, que acolheu essa ideia, essa sugestão, esse pensamento. Por mais lindo, por mais que mexa em sentimentos, por mais pareça coerente, politicamente correto, se não tiver em linha com a palavra, vai te destruir, mais cedo ou mais tarde. Vai te desviar da verdade. Quem está pegando nessa manhã, diga aleluia. Se esse é um assunto para ser ministrado, eu digo para vocês, eu podia ficar uns 10 anos falando sobre isso aí. Porque isso é diário. Você sai de casa, e eu também, às vezes, com uma carga do inferno de um pensamento, de que alguém é contra o que está acontecendo, que eu não valo nada, e que a minha vida não dá certo, e será que Deus se vai lembrar de mim? E será que a minha vida vai dar certo? E semana que vem, como vai ser ano que vem? E tal, e a gente fica e aí eu vou parando e dando um tempo para pensar naquilo que está acontecendo na minha cabeça. Eu vou dando um tempo, eu vou na condução pensando naquela bobagem. Eu vou para o trabalho já pensando naquela bobagem. Não aguento mais, minha mulher, ela já não gosta mais de mim. O inferno já começa, é isso mesmo, não gosta mesmo. Já reparou? Ela está assim, ela faz isso para você de propósito, viu? Aquele feijão queimado, ela fez de propósito. Já reparou? Tal, você chega, liga para casa, ninguém atende o telefone. E o cara, ele começa, e ele vai só para o trabalho pensando, é verdade, por isso que agora já não tem mais sentimento para com ela e tal. Aí o inferno começa a olhar para o lado, tem muitas outras aí. E assim vai, o cara vai alimentando os pensamentos que vão destruir a vida dele e da família dele. Porque ele está pensando, ele está com ideias e sugestões que não vêm desse livro. Mas pastor, eu sou ser humano, né? Isso acontece na minha cabeça todo dia, mas por ser humano, a Bíblia declara que eu tenho que ter um comportamento contra esse confronto. Essa é a verdadeira guerra espiritual, é cuidar da minha mentalidade, é cuidar da minha maneira de pensar a respeito de pessoas, a respeito de dinheiro, a respeito do que eu devo, não devo fazer. É minha parte como igreja, eu estou conversando com a igreja, diga aleluia. A igreja tem a mentalidade do reino. Está pegando isso aí, gente? É muito importante. Sugestões, ideias, pensamentos. Só para confirmar isso no teu coração, se não estão em linha com a palavra, eu quero te dar um conselho como pastor de vocês. Descarta. Pastor, mas é minha razão, é meu direito. Não quero saber, vou fazer isso, tal. Vem cá, você está pensando em algo que você acredita que é certo. Eu te pergunto, está em linha com a palavra? Não me faça essa pergunta. Perfeitamente. Já estou encontrando um coração endurecido. Já estou encontrando alguém que não está querendo entrar em linha. Por quê? Minha carne quer crucificar, mas a palavra está pedindo para beijar. A escolha nossa, queridos. É a nossa escolha que nos abençoa. Sabe por que nós encontramos cada vez mais cristãos super derrotados? Porque tem uma mentalidade derrotada, que não é a da verdade. E atribui que aquela mentalidade é vigorosa, é violenta, ele bateu, também tem que bater, é assim que eu vou, se a porta não abre eu derrubo e tal. Onde está essa mentalidade? Que eu saiba, eu sou guiado, conduzido. Sabe uma passagem legal? Vem cá, Rafa. Uma passagem muito legal, em Gênesis capítulo 5, falando sobre Enoque, e diz lá que Enoque andava com Deus, da mesma maneira que nós andamos. Eu te falar, a nossa aliança é superior, hein? Porque Enoque não tinha a presença de Deus dentro, mas ele andava com Deus. E essa palavra no hebraico, andar com Deus, é andar de mãos dadas. Agora, guess what? Presta atenção.
De que maneira eu ando? Senhor, me abençoa, vem, me abençoa, Senhor, me abençoa, me abençoa. É assim que o cristão tem uma mentalidade de andar com Deus. Ele sai determinando o que acha, o que pensa, as suas ideias, e pede a Deus para abençoar. Sinceramente, gente, eu tenho encontrado isso, essa é uma grande dificuldade, existem casos e casos, exceções, óbvio que Deus é um Deus libertador, mas hoje as pessoas estão casando e por muito menos estão acabando com tudo. Do nada, pastor, não dá mais para seguir adiante, eu sei do casamento, de Deus e tal, mas eu tenho incompatibilidade de gênio. Você tem que apanhar, meu filho. Você tem que jogar o orgulho fora, aprender a se humilhar, aprender a servir um ao outro. Se você tiver o espírito da palavra, você vai vencer. Então você está conduzindo Deus e pedindo Deus para abençoar o que eu acho e o que eu penso. As minhas... Não dá certo, gente. Então, que condução é essa? É uma condução que Ele me leva, e nós caminhamos juntos. Você entende só? Porque para caminhar junto com Deus tem que ter um ritmo, quem dá o ritmo é Ele. Não tem como aqui o Rafa, como representante de Deus, ou como Deus, ele andar, e eu estar num ritmo, ele no outro, daqui a pouco eu estou com a mão separada dele, mas eu tenho que aprender a caminhar no ritmo dele, na sensibilidade que ele me conduz. Isso aqui, gente, é a jornada de um vencedor. Isso aqui não é a jornada de um cara esperto, de um cara inteligente, que tem diploma, que conhece a Bíblia, decora a Bíblia, sei, comigo vem. Ele tem esse padrão de se mostrar espiritual. O inferno está dando gargalhada disso, gente. Mas uma pessoa que verdadeiramente se submete a Deus, escuta o que eu vou te falar, na maioria dos casos ninguém vê aquele comportamento. Porque ele faz no seu dia a dia, onde ninguém está ali para olhar. Hello somebody nessa manhã. Porque é um estilo de viver. Ele não vem para a igreja, ele faz um estilo diferente. Ele é aquilo que ele é, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E aquele que acha que fazer um estilo de igreja, dar glória a Deus, vir para a igreja, levar a Bíblia, e durante a semana Deus não conduz, não vive, ele é um derrotado e não sabe. E o inferno está rindo. Aí o cara depois está reclamando, pastor, ora por mim, minha vida não decola, acho que eu vou para outra igreja, essa igreja não tem poder. É o que a gente ouve aí. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. É um derrotado. Alguém é o problema, eu não sou o problema. Hello somebody, vitamina nessa manhã, estou dizendo, é uma manhã libertadora. Não, ninguém é o problema, somos nós. Dardos inflamados, escuta isso, vai anotando, por favor. Mente é o lugar do governo dos pensamentos. Quem está governando a tua mentalidade? E gente, eu vou te falar, preste bem atenção, tome cuidado, porque a nossa própria expressão, como nós somos, é o que está na nossa cabeça. Eu sou aquilo que eu penso ser, escreve. Estou falando isso domingo à noite. Eu sou aquilo que eu penso ser. Então, se eu penso que eu sou um fracassado, porque essa sugestão é do inferno, eu sou um fracassado na prática, porque isso aí domina. Porque muitos comportamentos expressam uma tristeza sem fim. Uma falta de prazer, uma frustração sem fim. Porque está dominado por uma mentalidade errada. Mentalidade que não é a verdade, eu vou te falar, é trevas. Não tem vida. Mentalidade que é a verdade gera vida, alegria, prazer, luz. Até os teus olhos brilham. Pastor, mas eu estou enfrentando essa situação, eu tenho motivo de sobra para ser um infeliz. Sua declaração é de ignorância. Essa é uma declaração do mundo que não tem esperança em mais nada. Como é que eu dou uma declaração dessa sendo Deus o Senhor da minha vida e o Espírito Santo mora em mim? Ele é o Senhor da guerra, Ele me dá a vitória. E o que Ele me fala, eu posiciono diante de uma situação e eu vejo a vitória. Diga aleluia. Pronto, caramba, já mudou, porque eu peguei a mentalidade certa. Eu me posicionei com a mentalidade certa, eu não me entreguei àquilo que está acontecendo. Só você e eu, só nós podemos dominar e segurar esse governo, gente. Escuta para vocês, hein? Eu quero falar aqui algumas coisas que são importantes. Às vezes, dependendo desse governo de domínio de mente, vou te falar algo, hein? O teu queixo vai cair. Nem Deus pode te ajudar.
Uma vez que Eva decidiu, viu, foi legal, caiu naquela conversinha, foi embora. Olha a importância de nós como igreja estarmos abertos à verdade e termos esse companheirismo, essa maneira de andar com Deus, gente, porque as coisas se discernem, são espiritualmente. Se você não tiver uma luz ligada, você não vai enxergar o engano. O engano é percebido olhando. Mas o cara começa a ter reflexões erradas sobre família, sobre não aguentar mais, eu não quero, tchau, um abraço, ou qualquer outra área. Ele está tendo reflexões que ele não está enxergando do ponto de vista do engano. Ele está sendo levado pelo engano a ser quebrado em algumas áreas da sua vida. Iluminação de verdade, lâmpada para os meus pés, é a tua verdade. Não é a Bíblia na mão. É a Bíblia falada, é a voz de Deus revelada, escrita, tatuada no nosso coração, que deixa eu e você iluminados para enxergar. Estou vendo, já te reconheci, que pensamento safado, o quê? Está cortado na autoridade do nome de Jesus. Vou parar de pensar nisso, está errado, não está em linha com a palavra. Alguém está pegando isso aí? Essa é a nossa vida. Escreveu isso aí, que o homem é aquilo que ele pensa que ele é? Muitos pensamentos, igreja, são chaves para as portas do engano. Então ele lança as chaves, e somos nós que pegamos e abrimos as portas. Lançou sobre Eva, Eva foi lá e pegou e abriu essa porta, pomba, recebeu a destruição. Mas nós fomos enganados por Satanás. Eles falam isso lá, mas Eva me enganou, mas foi a serpente. A serpente continua enganando do mesmo modo. Mas não dá para entender uma igreja que vive pela verdade, o justo viverá pela sua crença, e ela tem essa possibilidade de estar iluminada para diminuir drasticamente os erros, não viver dessa maneira, não dá para entender. E continuar tendo o padrão da vida que tinha antes, gente, não dá certo. Quem está pegando aí? Então, quem é que está por trás dos pensamentos, das ideias, sugestões? O inferno, de maneira contínua. Há uma atmosfera, que é essa atmosfera do mundo das trevas, do qual nós temos que conviver ainda sobre a face da terra, porque um tempo isso aí vai acabar. O inferno e seus demônios serão lançados no lago de enxofre para sempre. Mas nós estamos caminhando nessa terra para estender o reino, gente. Sem ter a mentalidade do reino, não dá para nós enxergarmos vitória na nossa vida. Então, anote aí, Apocalipse 12, verso 9, fala do propósito do inferno, do diabo, enganar. Engano é passar aquela conversa, em outras maneiras de dizer, aquela lábia. Alguém entende lábia? É isso que eu estou dizendo? E vem com aquela lábia apresentando algo para mim e para você, entre aspas, dizendo que é o certo para que a gente engula, e no momento em que a gente pega aquilo ali, a gente percebe que aquilo era o falso e trouxe um prejuízo. Então a intenção toda do engano é isso aí, que você seja roubado, eu possa te matar e te destruir. É o que o inferno faz. Ele não aparece na tua frente dizendo, eu sou o diabo, vou te matar. Porque se ele fizer isso na frente de todo ser humano, o cara vai, não quero você não, tu é feio demais, Jesus, vem para cá. Mas ele não vai fazer isso, ele não aparece, mas ele sugere, ele manda um pensamento, ele manda uma ideia, e aí acontece isso diário comigo e contigo. Eu estou enfrentando uma situação difícil, desagradável, cara, é o dia da carga dele, e aí, não vai fazer nada? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Fizeram isso contigo, por que você não faz de volta? Arma para ele também, manda para lá, manda para cá, tal, e aí, e tal, tem que ser rápido. E aí, pensa, semana que vem, como é que vai ser? E no ano que vem? E agora? O que vai acontecer? Ele fica assim. Não é só na minha vida, não, é sobre você também. Somos terráqueos ou não? Em tudo isso, enquanto nós não decidirmos, nada acontece. Enquanto esse pensamento não clarear e mostrar, e nós temos que ter a verdade, o nosso pensamento, o nosso comportamento certo, para tomarmos a direção que Deus tem. Está dando para pegar?
Olha, eu vou te falar isso que eu estou conversando aqui no final dessa virada, pode mudar o teu 2013 para sempre. Porque nós somos treinados pelo mundo secular e pela humanidade a decidir, a fazer a nossa vida de acordo com aquilo que bate na cabeça. Agora, eu não estou sabendo se isso aí é certo ou errado, bateu na minha cabeça, eu penso assim, estou fazendo, e toco o meu barco e tal, e toco o barco para o buraco, para o fundo, está descendo, não sabe por que está na profundidade. Não é nem barco, é submarino. Então, escuta, mais uma dose de uma vitamina, presta atenção nisso. Existem muitas pessoas na igreja, filhos de Deus, que estão confusos, estão deprimidos, tristes, estão angustiados, frustrados, enfraquecidos. Escuta, agora esse detalhe é importante. E acham que a solução é tão somente, vou repetir, é tão somente alguém orar por eles. Vocês orem por mim? Pastor, me ora. Como é que me ora, rapaz? Que negócio? Eu te passar um passe de oração? Me ora? Meu Deus! Caramba, tem alguma coisa errada. Claro, eu não estou diminuindo o poder da oração, gente, porque a oração é fundamental na nossa vida. Entende? Eu só estou te falando aqui aquilo que eu coloquei. Tão somente acreditam que alguém tem que orar por eles, e como um passe de mágica, bom, a vida vai mudar. Eu vou te falar, na prática mesmo, a oração te livra, tem misericórdia, e Deus te tira daquela situação, mas espera aí, eu vou voltar a caminhar de novo. Aí eu vou voltar, escuta igreja, a caminhar de novo nos mesmos erros, porque eu estou contaminado por uns pensamentos e as ideias erradas. E na verdade eu volto a cair nos buracos. Quem está entendendo? Então, olha o contexto. A oração ela é importante, nós oramos, precisamos orar, mas não cura a raiz do problema. Porque a raiz do problema é um governo de pensamento. É uma mentalidade. Gente, eu estou falando algo para vocês que é crucial isso aqui. O governo de uma mentalidade errada, sem que a pessoa perceba e não tenha um coração aberto para ouvir outra coisa, é a maior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano. Não vai adiantar. Daí a importância desse livro trabalhar na vida daquele que tem um coração aberto à mudança, a ouvir algo que não é aquilo que ela quer ouvir, mas aquilo que ela precisa ouvir. Olha a diferença, total diferença. E isso depende de um coração que é ávido por isso. Deus, Ele trabalha na nossa vida, a gente nos aperfeiçoando para melhor. Ele vai modelando a nossa vida para melhor. Não é não? Ele vai fazendo isso, é uma obra contínua, maravilhosa, só para o nosso benefício, dia após dia, cada vez mais. Então, o que essas pessoas precisam? É em si só do contexto da oração? Não, vamos à raiz do problema, e nós quebramos lá na raiz, ou cortamos a raiz, e a pessoa não viverá mais caindo naquele buraco, precisando daquela ajuda que está toda hora orando. 6 orem por mim. É o crente 6 horas. Alguém conhece esse crente? 6 horas por mim? 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas não dá. Elas precisam da verdade revelada. Elas não estão precisando, escutem, estou chutando o balde da barraca, não é de religião não, nem de trazer a Bíblia para a igreja. Tem que trazer. Eu não estou falando dessa parte de fora, desse contexto. Eu estou falando de um ato contínuo de ouvir de Deus, de receber da sua palavra algo que registra, para que nós possamos levantar o escudo da fé e a espada do Espírito. Muito, mas é muito. Olha gente, a fração do corpo de Cristo que exerce a autoridade é muito pequena. Isso é a prova que não tem verdades registradas. Até quando o demônio se manifesta, manda chamar o pastor. É a prova. É a prova que não estão capacitados. Não está sendo registrada. Mas pastor, eu estou na igreja há 20 anos, meu Deus. Já deveria estar registrado verdades que levantem
que tem uma outra condição, uma alegria, um prazer, uma ousadia, uma certeza. Mas, cara, por que você tem tanta certeza assim? Você vai, eu não sei, está dentro de mim, rapaz, Deus me empurra. Eu tenho verdade, o quê? Eu sei quem eu sou. Eu não sou um pobre, coitado, miserável, quebrado, desgraçado, fracassado, não sou. Porque eu sei, está registrado dentro de mim quem eu sou. Eu sei a minha herança, eu conheço meu pai. Eu conheço as promessas, eu sei para onde eu vou. Olha aí, inferno, sai da minha frente, aleluia, bum. Cadê essa igreja? Cadê essa porção? Ah, pastor, a turma está na igreja, vai à igreja. Ai, Jesus. E não está sendo, muitas vezes, está debaixo desse invólucro de uma religiosidade e a pessoa não está percebendo. Está dando para pegar? É no dia a dia, gente, é no dia a dia. A razão dos pensamentos, ideias, sugestões do diabo, é justamente isso, para impedir o teu progresso para a vitória, é roubar o teu direito das promessas, é impedir o propósito de Deus sobre a face da terra, sobre a tua vida, e é muito bom. Diga aleluia. Grifa isso aí, por favor, eu vou continuar, porque tem alguns detalhes que eu preciso conversar contigo, isso aqui faz toda a diferença, gente. Ô, pastor, mas olha, eu não sei muito a Bíblia, eu não conheço, olha, na verdade eu nunca li toda a Bíblia e tal. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do quanto você sabe registrado dentro de você. Estou entendendo. Porque eu também não sei a Bíblia. Qual o ser humano que sabe? Não, pastor, mas o senhor já deve ter lido pelo menos uma vez a Bíblia. Sim. E o Kiko? Não, o senhor sabe falar, mas isso aí qualquer um pode fazer. Quero saber do quanto isso aqui está registrado dentro de mim e não tem como mudar, já é parte da minha mentalidade. Não adianta o inferno me convencer de uma mentalidade que já está inserida dentro de mim. Convencer para cima de mim, de moar. Dízimo e oferta não funciona, ele está liquidado. E cada vez mais eu aumento esse negócio. Como ministério, na minha vida. Porque eu sei, está registrado dentro de mim, funciona, eu tenho benefício disso, sou abençoado. Você quer me convencer de quê? Já foi formado, tem uma mentalidade. Eu não vacilo, não tem esse negócio de, será? Porque tem que gastar um tempo, você tem que pegar isso aqui e fazer parte da sua essência. Pronto, aí ele está liquidado. Mas os seus fundamentos sobre relacionamento dentro de casa, sobre família, está bem estabelecido como palavra, queridos, você vai viver dias do céu na terra. Mesmo com situações para serem resolvidas de relacionamento, resolverão com base na verdade, na maior paz. Não acredito que isso possa existir. Claro, está todo mundo dominado pela uma mentalidade humana inspirada pelo inferno. Mas estou dentro da igreja? Dentro da igreja. Não dá certo, gente, não dá certo. Não funciona. Entende? Deixa eu falar uma coisa aí. Verdades reveladas no nosso coração mudam a nossa vida. Mudam. Transformação. Eu não estou tentando ser transformado, porque não é uma operação do humano, é uma operação, como eu falei de você, sair do assim e para o assado, por causa da presença dele, da sua palavra, da sua voz que registra algo, não tem mais jeito. E é óbvio, para esse registro acontecer, um coração aberto, a ser corrigido, a enxergar diferente. Essa pessoa, uma das pessoas mais rígidas, as pessoas mais rígidas que lidam com outras, ou no ambiente de família, e o cara é o todo-poderoso, quem manda sou eu vou te falar, é o cara mais inseguro que existe. Ele não tem certeza do domínio, ele não tem certeza da pessoa dele, e ele domina os outros assim, manipulando e segurando, dizendo, não, eu que sei. É o cara mais inseguro que existe, é a pessoa mais insegura que existe. Todo chefe dominador é um inseguro. Tem certeza? Alguém está pegando isso? Então, mais um pouquinho aí, rapidinho.
Se eu não controlo o meu pensamento, se não controlarmos o pensamento do engano com a verdade revelada, nós vamos perder o combate. Nós vamos perder o combate. Deus programou para que nós crescêssemos, progredíssemos e prosperássemos. Assim, é sempre contínuo. É um desenvolvimento contínuo que nunca para. Mas isso acontece numa mentalidade controlada pela verdade, impregnada da verdade. Diga aleluia. Pastor, mas espera aí, muitas vezes o que Deus tem a dizer é diferente do que o mundo tem a falar. Ora, só você não sabia. Pastor, mas aí a gente começa então a assumir essa verdade, o pessoal vai chamar a gente de bobo, vai começar a discriminar, a criticar. Não estou nem aí, está todo mundo indo para o buraco, e a gente está crescendo, progredindo, sendo abençoado. Não tem como, gente, não tem como andar com os dois, agradando, não tem como agradar o pensamento das trevas e agradar o de Deus. Não, pastor, mas eu estou assim no meio do muro, não tem meio do muro? Não tem como conviver com duas mentalidades. Uma é morte, outra é vida. Não tem meia morte nem meia vida. Dizem que eu botei aqui no sapato uma meia sola para ver se... Não tem, não conheço. Escuta, a gente terminando aqui nessa manhã isso, mas gente, eu estou te falando, esse é o ponto. O mundo é um fracasso, uma derrota, porque é controlado por qualquer pensamento, sugestão e ideia. Não tem o padrão da verdade para comparar. Não tem a lanterna e a luz da verdade para iluminar. Como é que eles vão enxergar o engano? Nunquinha. Vivem abraçados no engano, de maneira contínua. Não tem iluminação de verdade. Por isso você está aqui nessa manhã, você é um filho de Deus, você é um abençoado, você é um privilegiado, porque você percebeu a verdade. Sabe Isaías, abre lá, capítulo 9, terminando, verso 2, diz lá assim, o mundo que andava em trevas, viu grande luz. Engraçado, a palavra vi, não é um contexto de enxergar, não é um contexto natural, mas é um contexto de perceber, tornar-se consciente de, aqui dentro, aqui dentro, tornou-se consciente de, eu vi, agora estou vendo, estou percebendo, peraí, isso aqui é das trevas, olha só essa jogada aqui, essa inspiração, para eu fazer isso, me conduzir dessa maneira, isso aqui é do inferno, percepção, luz faz isso, ela ilumina para mostrar os enganos. Então não está na minha capacidade humana de reconhecimento de engano. Alguém está pegando? Mas está na verdade instalada. Está na presença de Deus que se revela mostrando todas as coisas. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quando isso começa a se instalar na tua vida em todas as áreas, eu vou te falar. É um ano após ano, você só crescendo a tua vida. E Deus colocando a mão em todo o resto. Está dando para pegar isso nessa manhã? Faz parte do escudo. Dardos inflamados, todo dia. Até quando a gente está dormindo, está lá aquele pesadelo perturbando. Dardo inflamado. Pensamentos. Vamos ficar de pé. Aleluia.